o desembargador, Dr. Hamid Bidini. Agradeço muito pela sua presença, por ter aceito o nosso convite, para falar sobre a multipropriedade. Boa tarde a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Rubens e ao Dr. Rodrigo pelo convite, a oportunidade de estar aqui na Ordem dos Advogados, para mais uma vez conversar sobre um assunto do interesse de todos nós, trocando ideias, aprendendo e atualizando as reflexões que todos fazemos a respeito do tema, que na verdade é o tema do condomínio, que envolveu todo o dia do Congresso, mas especificamente a esse tema que me foi proposto, que é o tema da multipropriedade. É um tema que certamente já se apresenta aos que trabalham na gestão de condomínios, às incorporadoras, etc. Um tema que vai tomar cada vez maior espaço na economia. Na realidade, no Brasil já se implantavam o sistema da multipropriedade, já havia algumas atividades, já tinham essa expectativa, e nós tínhamos, como agora não temos mais, uma preocupação ou uma grande dificuldade de... Na realidade, a dificuldade era de dar efetividade ao que a criatividade dos empresários e dos advogados já recomendavam. As pessoas, quando se referem à multipropriedade, estão pensando no time sharing, ou seja, aquelas hipóteses em que um grupo de pessoas se reúne e partilha o seu direito de propriedade, não mais tendo em vista a peculiaridade física de cada imóvel, mas sim a unidade temporal. O que significa dizer que, na multipropriedade, o direito real atinge, principalmente, antes de atingir a constituição física, uma fração temporal. A grande característica da multipropriedade é conseguir visualizar no direito de propriedade o tempo de uso e fruição, em contrapartida à ideia que todos temos do direito de propriedade como um vínculo físico ao titular dos direitos. É disso que se trata. O Código vai disciplinar isso a partir de uma lei do ano passado, a Lei 13.777, e ele faz isso de uma maneira, ao contrário de várias outras leis que não são elogiáveis, essa é uma boa lei. Nós temos debatido a questão da lei do distrato, que criou aí uma série de dificuldades em lugar de trazer soluções. Penso que a lei que instituiu o artigo 1358 e o abecedário todo no Código Civil passou a ser um tema bem regulado pelo Código. O Código traz lá um conceito, disciplina o modo de instituição, rege o modo como se relacionam os multiproprietários nos seus direitos, nas suas obrigações, faz isso, a meu ver, com grande acerto e poucas regras dignas de alguma crítica, e especificamente, onde penso será o grande momento, o grande tema da multipropriedade, para as unidades em condomínios edilícios. Muito bem. É claro que a expectativa da multipropriedade está intimamente ligada ao turismo e à indústria dos hotéis, a hotelaria e o turismo que vão nortear o uso desse instituto. Nos países europeus e nos Estados Unidos, isso funciona muito seriamente e de uma maneira muito positiva quando os empresários instituem lá um hotel, vou chamar de hotel, mas não é exatamente isso, com uma estrutura hoteleira própria, e as pessoas compram 15 dias em janeiro, em fevereiro e assim sucessivamente. É disso que se trata a multipropriedade regulada no Brasil. Nós vamos poder ter uma... Na verdade, nós já temos, o STJ já reconheceu, e disso até quero me lembrar, o STJ, num ato de grande avanço,
reconheceu um direito de propriedade que não constava, ou melhor, um direito real que não constava expressamente da lei. Como sabem, a ideia do direito real é que ele é dado pela lei. Diversamente do que há no mundo dos contratos, só a lei pode instituir o direito real. O Superior Tribunal de Justiça, num acórdão de vanguarda, admite uma teoria que sempre foi vista pelos autores tradicionais do direito civil como com grande reserva, que é a visão do direito real não como um rol, taxativo, mas capaz de ser ampliado pela ideia da tipicidade. Muito resumidamente, aqui não é o momento para isso, mas é um direito real que não consta expressamente na lei, antes da Lei 1377, evidentemente, porque agora consta, mas se reconhecia que o contrato que instituía a multipropriedade identificava tão tipicamente o direito real que ele haveria de ser tratado como direito real. Muito bem. Hoje, a Lei 13.777 não deixa dúvida, esse recurso especial que eu estou me referindo, e que vale a pena para quem, como os senhores, trabalha na área do direito condominial, é o recurso especial 1.546.165. A primeira observação que vale a pena fazer, especificamente em relação à lei, é que a regra da multipropriedade, ela não vai tratar de tudo, como nenhuma lei consegue tratar de todos os assuntos de maneira definitiva. O Código Civil também não vai fazer isso. O que o Código Civil faz, no entanto, é dizer que nas hipóteses de lacuna ou omissão, o tema da multipropriedade deverá ser tratado pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código Civil. Não há margem para escapar desses dois diplomas legais. Aliás, nem precisava dizer que o Código de Defesa do Consumidor vai incidir em grande parte dessas relações de time sharing, porque na medida em que eu tiver, e esse vai ser o grande foco da multipropriedade, na medida em que eu tiver um administrador ou uma empresa que vai gerenciar, e é só assim que isso vai poder funcionar adequadamente, haverá necessariamente uma relação prestador de serviço e destinatário final. Já falo um pouquinho disso, mas não tenho dúvida de que esse vai ser um tema a ser tratado rapidamente em relação a isso. E, por óbvio, muitas vezes vai ser preciso usar as regras do condomínio edilício para disciplinar aquilo que ficar vazio no tema da multipropriedade. Há algumas questões que já se manifestam nesse sentido. Eu dizia do reflexo do Código de Defesa do Consumidor no direito de multipropriedade, e anotei para mencionar aqui algumas disposições que envolvem essa relação de consumo, que são tratadas em uma das diretrizes europeias. Lá na União Europeia, eles fazem lá as diretrizes que vão reger os países da União Europeia, e eles têm algumas menções para preocupação com o tema do time sharing, que lá tem muito mais tradição. A primeira questão que eles consideram fundamental é estabelecer para quem adquire esse tempo da multipropriedade, que se assegure a ele um tempo para desistir da participação. Bom, nós não temos uma regra equivalente no Brasil, portanto, nós estaríamos na discussão geral dizer que os contratos são, no Brasil, irretratáveis, salvo as exceções que a lei oferece. Então, se eu conjugar essa ideia da diretriz europeia com a lei que rege hoje os distratos, e eu pensar num empreendimento que tenha em conta o estabelecimento da multipropriedade, eu posso aplicar a regra do prazo de desistência dos 7 dias, levando em conta o estande de vendas. Se eu assino lá, tenho 7 dias para desistir. Mas eu acho sempre que quando se faz uma compra e venda de imóvel com relação de consumo ou não, esses negócios são irretratáveis.
são, em regra, irretratáveis. Ou a lei autoriza a desistência, como faz na lei dos distratos, ou ela não autoriza, e o negócio se aperfeiçoou e eu não posso desistir, eu não posso recuar. Por isso, me parece que, em relação à multipropriedade, a questão que se coloca é encontrar um amparo legal para esta disciplina. Uma outra questão que o direito europeu, com a qual o direito europeu, a diretriz da União Europeia se preocupa, é a impossibilidade, isso pode ser aplicado no Brasil integralmente, toda vez que eu identificar uma relação de consumo, o consumidor, e aqui uma nota de rodapé mental, só pode ser consumidor o destinatário final do produto ou do serviço, como sabem todos, isso está expresso no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. E o conceito de destinatário final é um conceito controvertido. O STJ já foi para uma posição maximalista, já voltou para a sua posição finalista, mas, de todo modo, há um tema a ser debatido. E é preciso tomar um certo cuidado, porque também nos timesharing eu posso ter situações em que o titular das cotas não é destinatário final de coisa nenhuma. É um investidor que associou-se ao empreendedor e que está correndo, eu diria, eu gosto dessa expressão, correndo o risco como parceiro e não como consumidor destinatário final. Portanto, o que eu vou dizer só se aplica quando eu tiver o consumidor propriamente dito, vale dizer o destinatário final. Um cidadão como eu, que tem lá 15 dias de férias no Boqueirão, num condomínio, num timesharing específico. Quando eu tenho isso, eu sim sou destinatário final. Eu sim vou passar os meus 15 dias, não sou investidor e, portanto, eu mereço a relação protetiva pela minha vulnerabilidade. Muito bem. Uma outra... Claro, isso eu não vou me alongar, é claro, é evidente que eu preciso ter todas as regras do Código de Defesa do Consumidor preservadas nessas relações. Por exemplo, o dever de informar. É claro que ninguém pode se associar ao empreendimento, sendo ele destinatário final, sem ter informações claras, sobretudo aquelas que ele tem restrições de direitos. Mas uma regra que parece dispensável, mas que na Europa eles querem que conste dos contratos, é a que trata da garantia da manutenção da qualidade dos empreendimentos. Aqui eu posso supor que nós vamos ter, em alguns poucos anos, muita jurisprudência sobre esse tema. Por quê? Porque há uma grande preocupação justa com o fracasso dos empreendimentos. Isso é um grande tema. Um tema tão relevante que fez o legislador colocar no Código regras para um direito que era para ser absolutamente potestativo, qual o da renúncia ao direito de multipropriedade. Daqui a pouquinho a gente vai passar por isso. O titular da multipropriedade só pode renunciar ao seu direito de multiproprietário se quitar as despesas que ele tem no timesharing. Por que isso? Porque o receio do mercado é que isso fracasse e as pessoas comecem a renunciar ao seu direito de multipropriedade e um vai deixando o mico para o outro, que alguém vai ter que custear isso. Ou seja, é preciso criar mecanismos de proteção para o funcionamento adequado da multipropriedade, e um deles é garantir a preservação da qualidade, porque senão também um vai deixando o problema para o outro, um vai reduzindo o investimento na manutenção da qualidade da multipropriedade, na hora que você vê aquele hotel de alto padrão de que você detinha uma fração de tempo como multiproprietário, se torna um lugar insuportável, não tem mais manutenção adequada, as pessoas não honram esta relação contratual mais ampla e, por isso, desaparece a própria finalidade, o próprio destino que se quer dar à multipropriedade. Uma outra questão que eu procurei
meus amigos, eu procurei selecionar o que me parece que vai dar problema. Que é quase tudo em relação jurídica, mas aquilo que mais provavelmente vai dar problema para nós que, bem ou mal, vivemos do direito. Muito bem. Uma questão que todo mundo que estuda a multipropriedade menciona, a melhor solução que eu encontrei numa relação civilizada da multipropriedade foi proposta pelo professor Tepedino, mas não vai funcionar sempre. Porque o professor Tepedino pensou, ele é um autor importante, uma obra que ele precisava reeditar, mas é a única obra específica, uma tese dele, que se chama Multipropriedade Imobiliária, não se encontra mais, está desaparecido, o meu está à venda R$1.000, mas desapareceu por completo. Essa obra é uma obra especial. E ele diz o seguinte, olha, o que pode dar problema? Nós temos várias frações de tempo e alguém de nós não sai, cada um tem uma semana, porque tem que ser o mínimo de 7 dias, no meu último dia, eu estou com a família no meu apartamento, no meu período, e aí eu resolvo dar uma esticadinha. Feriado em São Paulo, eu vou ficar mais 2 ou 3 dias. Mas, naquele momento, não é mais meu direito, ou não é mais direito do multiproprietário permanecer. E como é que o problema se resolve? Bom, o professor Tepedino, muito inteligentemente, sugere, e acho que essa é a melhor solução mesmo, que se mantenha, como se mantém uma vaga de garagem flexível nos condomínios, uma unidade disponível para essas hipóteses. Então, se eu tiver alguém que permanece indevidamente, eu aloco o meu multiproprietário numa outra unidade. O código prevê algumas soluções, ele prevê multa. E, claro, não tenhamos dúvida, vai haver medida judicial para resolver isso, não tenho a menor dúvida. Qual medida judicial? Há um consenso de que a medida é uma ação petitória. Mas por que essa questão tão acadêmica? Porque, se de fato for ação petitória, ela não é, como é óbvio, possessória. E se ela não é uma ação possessória, falta a liminar automática que todos conhecem e de que todos se valem. E aí eu teria um problema, e eu vou propor um arremedo de solução, eu teria, diante do direito real, portanto, digo para o juiz, tal como consta do artigo 1228, proprietário e o multiproprietário é proprietário, ainda que por 7 dias, ele é o proprietário pleno do bem. Eu digo para o juiz, olha, eu sou proprietário e quero a posse, eu estou reivindicando a posse naqueles dias. Bom, se o juiz for muito rápido, vai levar 2 dos seus 7 dias para dar a liminar. Se for rapidíssimo. Muito bem, para cumprir mais um dia dos 7, você já perdeu 3. Se não tiver aquele local disponível, a tendência, eu imagino que não vai acontecer muito, mas para a gente que já está há bastante tempo no mundo jurídico, vai acontecer. Vai acontecer. Né? Graças a Deus tem conflitos, senão ninguém estava aqui para sobreviver disso. Então, quando eu tenho uma situação como essa, me parece que, a despeito do cabimento da ação petitória, da qual não tenho dúvida, eu teria uma alternativa, que talvez pudesse constar das convenções, enfim, mas que me parece que se justifica. Vejam, eu tenho um risco de dano irreparável evidente, porque a multa da ação que eu vou propor, ela não resolve o meu problema, que é passar os 7 dias do ano com a minha família, o meu período é o período de Natal. Portanto, é evidente que, para dar exemplo em exposição, tem que ser melodramático, mas imagine que eu não possa ocupar os meus 7 dias entre 20 de dezembro e 27 de dezembro com a minha família. Eu sugiro que se preveja expressamente na convenção, mas que se vá buscar tutela no artigo 249 do Código Civil. O Código Civil tem 2 artigos, tem vários de autotutela. A gente só conhece o desforço imediato das possessórias, né?
O artigo 239, parágrafo único do Código Civil, também é uma ação de autotutela autorizada pelo Código. Ele diz: quem tiver a obrigação de fazer, e no 251 a regra é simétrica nas obrigações de não fazer, pode, diante da urgência, agir independentemente de ir a juízo. O que eu faria se eu fosse o administrador? Trocava a fechadura, como se eu fosse dono de hotel. Como se eu fosse dono de hotel. Está no código, eu não estou criando uma teoria para justificar e resolver o problema. Está expresso que na tutela de obrigação de fazer, em havendo urgência, eu posso agir e ir a juízo depois. Evidente, depois eu tenho que demonstrar que eu tenho direito. Porque se ele disser, não, havia um contrato pelo qual você me cedeu o seu prazo, claro, aí a solução vai se inverter. Mas é claro que há uma presunção, que há a verossimilhança do direito de quem tem o registro da titularidade do domínio. E claro que há risco de dano irreparável na medida em que, se eu não sair dali, eu vou perder o meu período e a compensação econômica não é o melhor modo de resolver tutela jurídica. O melhor modo é na tutela específica. Eu tomei nota ainda de uma questão que me parece... vamos lá. Eu não quero ficar repetindo o que é óbvio da lei, mas eu preciso ter um prazo mínimo de 7 dias, que podem ser prazos seguidos ou intercalados, mas há que haver um prazo mínimo igual a todos, para todos. Todos têm que ter um prazo mínimo seguido. Os 7 podem ser intercalados. Eu posso ter 4 em janeiro e 3 em julho. Mas, no mínimo, a convenção tem que estabelecer um prazo sequencial mínimo. Também é possível verificar, admitir, isso está no artigo 1378. Me perdoe, eu não consegui guardar todas essas letras, mas 1378G, a possibilidade de estabelecer, isso me parece óbvio, mas tem que estar previsto, um número máximo de ocupantes por período. Um número máximo de ocupantes por período, o que também é inerente a uma boa convivência em qualquer condomínio, seja ele de lote, seja ele de qualquer gênero. Mas precisa haver previsão das partes. Vamos lá. Tem um problema que os condomínios vão enfrentar. Como é que faz a assembleia? Como é que colhe voto numa assembleia diante da multipropriedade? O código aqui tem uma regra muito positiva, é o 1358I, número 4. Todo mundo pode participar e votar nas assembleias, o que vai ser uma coisa muito interessante, talvez seja o caso de alugar o Pacaembu. Porque se cada um pode ter de uma unidade, cada unidade pode ter 52 multiproprietários. Se eu tiver 100, elege um vereador. Então, essa possibilidade parece estar bem disciplinada. Está bem disciplinada. Haverá 2 assembleias, ou 2 decisões. Uma entre os multiproprietários. Vale dizer, eu tenho lá 100 apartamentos, cada apartamento é uma unidade. Se eu tiver 52 naquela unidade, eu delibero internamente. Os 52 decidem de que modo vão votar na Assembleia. Se eles não disciplinarem, vai dar esse problema que eu disse. Mas eles podem dizer, olha, nós vamos decidir. E aí, internamente, eles decidem por cota de tempo. Então, cada um que tenha 7 dias, imagine que seja tudo igual, né? Todo mundo com o mesmo, não tenha 2 cotas, todo mundo vota e, por maioria, eles decidem qual é o voto que eles vão dar na Assembleia. Resolve em parte, porque, como sabem todos, algumas questões só vão poder surgir na Assembleia, e aí a questão ficaria insolúvel. Parece que o jeito de fazer isso funcionar é seguir o que está escrito no número, na letra A do inciso 4 do 1358.1. A Assembleia Geral do Condomínio em multipropriedade. E o voto corresponderá à cota.
Depois, a assembleia do condomínio, quando for o caso. E o voto do multiproprietário corresponderá à cota de sua fração. Eu estou lendo o que está escrito. A cota de sua fração de tempo em relação à cota de poder político à unidade. Quer dizer, eu tenho uma cota na minha unidade que se projeta para a cota na Assembleia do Condomínio Edilício. Parece que tudo recomenda que se façam duas assembleias distintas. Decide a Assembleia dos Multiproprietários e essa decisão passa a representar aquela cota na Assembleia do Condomínio. Senão, os senhores que vivem à frente do problema certamente poderão encontrar ideias melhores. A minha sugestão é que isso se faça, minha reflexão é essa. Uma outra questão que é interessante é a que se refere à possibilidade incondicionada de ceder a sua fração de tempo. Ceder a sua fração de tempo, alienar, fazer uso pleno. Porque essa figura da multipropriedade não significa que o direito de propriedade está restrito. O direito de propriedade é pleno num tempo reduzido. Mas naquele tempo, eu tenho os direitos plenos do proprietário. E por isso posso vender. E a grande utilidade da regra é que ela não exige direito de preferência, que era um tema que se colocava antes da lei. E não pode ter mesmo, porque esse sistema é um sistema promissor, mas ele só funciona se ele tiver agilidade, se ele tiver rapidez. Se eu tiver a cada venda de fração de tempo que conceder ou estabelecer relação de preferência, isso vai se inviabilizar. No entanto, o legislador delegou a quem institui a multipropriedade que eles, se quiserem, digam, para nós vai haver preferência. Entre nós haverá preferência. Mas se não fizer isso, não há relação de preferência. Eu acho que o tempo dirá que talvez a opção preferencial seja por prever preferência, estabelecer preferência. Porque se eu tenho uma divisão de tempo de 1 mês para cada um, são 12 pessoas. E será, assim, relevante saber quem comprou aquela cota. Porque a presunção é de que não é. Porque tem sentido. Porque se eu exerço a propriedade plena por 1 mês, quem está lá depois de mim é algo irrelevante, desde que ele siga o que está combinado. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Imagine que isso seja instituído por 12 amigos. Vai sair um amigo e entrar alguém que leva a bola preta. O relacionamento vai ficar dificultado, as questões vão ficar dificultadas. A capacidade econômica pode variar e, portanto, colocar em risco o estabelecimento. Se for uma multipropriedade com essas características, imagino que será o caso de prever o exercício do direito de preferência. Eu vou finalizar com uma última ponderação. O artigo 1358N, perdão. O artigo, estou tentando achar o artigo que vai dizer da obrigatoriedade da identificação de um administrador para o condomínio em determinadas hipóteses. Esse sistema de nomeação de administrador, está lá para as unidades do condomínio edilício, essa regra vai criar problemas. Mas, em compensação, é o único modo de viabilizar estas atividades. Por quê? Porque se eu não tiver um administrador profissional, isso não vai funcionar. Como é que eu vou permitir, salvo nesse meu exemplo aí de 12 amigos, mas fora isso,
Se eu não tiver um administrador profissional, isso se inviabiliza. Eu fui ler os textos que começam a tratar da multipropriedade, há alguns problemas que vão se revelar mais cedo ou mais tarde. Por exemplo, se eu tiver um administrador contratado por 30 anos, os multiproprietários farão como para romper essa relação contratual? Você vai dizer, bom, por inadimplemento, tem toda a razão. Mas todos nós sabemos que na relação de prestação de serviço de administração de imóveis, há um elemento muito próximo do exercício da advocacia, que é a confiança. Muitas vezes não aparece uma razão identificada para a resolução por inadimplemento, mas não há mais confiança para manter aquela relação contratual. O contratante do administrador, ou a relação que se estabeleceu com o administrador, ainda que via instituição, o empreendedor, etc., não vai poder permanecer de maneira definitiva, insuscetível de ruptura dessa relação contratual. Então, necessariamente, nos casos da ruptura por resilição unilateral, isso vai ser resolvido, penso eu, em perdas e danos. Vai haver uma multa, uma cláusula penal, e isso se resolve via cláusula penal. Acho, e aqui vou concluir, que há um artigo que vai ganhar grande destaque quando o administrador for retirado, for afastado, que eu acho que pode, injustificadamente, quando ele for alijado. E essa regra é a regra do artigo 473 do Código Civil, que diz que, parágrafo único, que diz assim: se um prestador de serviço tiver feito grande investimento para dar cumprimento ao contrato, o outro contratante tem que esperar o tempo suficiente para ele resgatar o investimento que porventura fez. Nas relações baseadas na confiança, me parece que eu não posso obrigar alguém a continuar suportando alguém em quem eu não confio mais. Portanto, vou ter que resolver isso à base das perdas e danos. Mas, de qualquer maneira, isso vai ser um problema que vai aparecer por conta da relação de consumo que tem que prevalecer no equilíbrio dessa relação. Eu vi que o tempo terminou, peço desculpa, passei um pouquinho, mas agradeço imensamente o convite, sempre um prazer vir à Casa dos Advogados. Cumprimento mais uma vez a organização do evento, os ilustres advogados que estão na mesa, e era isso que eu tinha que dizer, e muito obrigado.